ter acesso à dívida original do cartão de crédito, onde consultar? Vamos lá. Falei que você consegue saber o valor original da sua dívida com o documento de evolução da dívida ou a memória de cálculo da sua dívida, onde você vai ter todas as informações referentes ao histórico da sua dívida. Aí você vai perguntar assim, Lígia, mas como é que eu consigo esse documento? Vamos lá. Você vai solicitar, você vai ligar para a central de atendimento ao cliente, seja do banco, seja do cartão de crédito. Você vai ligar e solicitar esse documento. E tem um detalhe, tá? Você tem direito a ter esse documento. Lígia, onde está escrito isso? Vou falar para você. Está lá na resolução do Banco Central do Brasil, que é quem rege os bancos. E lá, nessa resolução, diz que o banco ele precisa te dar esse documento em até um dia útil depois que você solicitou. Então, na resolução do Banco Central, o Banco Central ainda diz que o banco ele tem um dia útil para te dar esse documento. Então, é direito seu. Não adianta o banco querer te enrolar, querer deixar para lá, querer te cozinhar em banho-maria. Não, é direito seu. Você pode exigir do banco. Aí você pode dizer assim, mas Lídia, eu estou devendo. Como é que eu vou exigir alguma coisa? Eu estou toda errada, eu sou culpada mesmo. Presta atenção. Independente da situação que você esteja no momento, de dívidas, independente do tamanho da sua dívida, independente do tempo que você está devendo, você tem direitos e você pode sim fazer valer os seus direitos, independente da posição que você se encontra, tá certo? O banco, ele não é o rei da cocada preta, não. Presta atenção. O banco, ele te emprestou o dinheiro e ele provavelmente sabia que você não tinha margem, te dá um cartão de 10 mil, tu ganha um salário mínimo, o banco te libera um cartão de 10 mil reais. O banco também tem responsabilidade nisso. Então, ele também não está totalmente certo, não. Então, você precisa fazer valer os seus direitos. Você precisa ter esse documento? Precisa. O banco tem o dever de te dar esse documento? Sim. Portanto, exija isso deles. Você precisa começar a fazer valer os seus direitos. Por quê? A questão toda é que a gente não tem esse conhecimento. A maioria das pessoas não tem esse conhecimento dos seus direitos. Mas o banco sabe muito bem quais são os direitos dele, quais são os deveres dele. E ele sabe muito bem quais são os nossos direitos. A gente que não sabe. E aí, se a gente não faz valer, o banco, tá preocupado, não. Tá nem aí. Ela não tá sabendo dos direitos dela? O problema é dela, eu vou fazer aqui o que me der na telha, porque eu sei que ela não sabe de nada. Entende, gente? Então, a gente precisa começar a fazer valer os nossos direitos. Beleza? E você tem sim direito a saber as informações da sua dívida, você tem sim direito a ter acesso ao contrato da sua dívida, onde lá você vai saber tudo o que foi acordado, o que o banco disse que ia fazer, o que você diz ali que ia fazer, o que o banco ia fazer se você não pagasse, está tudo nesses documentos. E eles são fundamentais para você montar o plano de ação para sair das dívidas. Alguma financeira que fala sobre processo judicial pode tirar algum produto de dentro da minha casa que está no meu nome? Quando se fala em processo judicial, já entra em desespero, né, gente? Já fica agoniado, né? Então, vamos responder aqui essa questão, tá? Olha só, existe show, gratidão, Sil. Gratidão, viu? Então, olha só. Financeira, quando fala sobre processo judicial, pode tirar algum produto da minha casa que está no meu nome? Vamos lá. Existem leis que nos amparam, tá? Em relação a isso. Eu vou trazer aqui, vou citar para você aqui o Código de Processo Civil, tá? No artigo 833, ele fala dos bens que não podem ser penhorados, ou seja, dos bens que não podem ser usados para pagar dívidas. Olha só o que está incluído nessa lista de coisas que não podem ser usadas para você para pagar a sua dívida. Olha só. O seu imóvel, que é o único bem da família, ele não pode ser usado para pagar dívidas. O seu salário, se ele for inferior a 50 salários mínimos, também não pode. Móveis, utilidades domésticas,
somente exceto, tá? Exceto aquelas de alto valor, como obras de arte. Por exemplo, uma televisão que custa muito cara, ela pode, de repente, ser usada, sim, para pagar uma dívida, tá? Mas o que mais não pode? Vestuário, bens de uso profissional, como ferramentas, livros, máquinas, não podem. Seguro de vida, não pode. E a poupança inferior a 40 salários mínimos também não pode ser usada para pagar suas dívidas. Portanto, vamos responder a pergunta? Alguma financeira que fala sobre processo judicial pode tirar algum produto de dentro da minha casa que está no meu nome? Então, estando nesse rol que eu falei, não pode. E se a financeira está falando sobre o processo, significa que o processo ainda não existe. Então, você não precisa sofrer por antecipação. Muitas vezes, uma financeira, um banco, uma empresa de cobrança usa desses artifícios, né? Porque se a pessoa está perguntando isso é porque ela recebeu alguma notificação, alguma mensagem, algum e-mail, algum contato por telefone, onde foi falado isso para ela, de que no processo judicial a financeira pode tirar algum bem dela. E quando a gente não tem conhecimento desses direitos, a gente se apavora, a gente se desespera, porque a gente já começa a achar que a financeira vai começar a levar as coisas da nossa casa, nossa geladeira, nosso fogão, nossa TV, vai levar nossa cama, vai levar nosso colchão, e não é assim que funciona. Então, mais uma vez, a falta de conhecimento faz com que a gente se desespere e acabe tomando decisões erradas. A gente se desespera e acaba fechando um acordo que a gente não vai poder pagar, porque a gente não sabe os nossos direitos. Então, ó, presta atenção. Esses bens que eu falei não podem ser usados para pagar dívidas. Então, podem te ameaçar, a empresa de cobrança financeira pode dizer que vai entrar na justiça e que vai tomar os bens da sua casa, vai tomar sua cama, vai tomar seu colchão, vai tomar sua geladeira, seu fogão, enfim. Eles podem dizer isso? Pode, mas eles não podem fazer isso. Está aqui a lei que eu citei para vocês dizendo isso, que esses bens não podem ser usados para pagar sua dívida. Então, ó, respira fundo, tá certo? Então, entenda que você precisa de conhecimento, você precisa saber os seus direitos para não ser deixada levar por qualquer coisa que o banco fale para você. Você precisa começar a questionar. Será que o banco pode fazer isso mesmo? Será que o banco pode tomar os meus bens? Será que o banco pode tomar a minha cama, a minha geladeira? Pode entrar na minha casa e levar algum bem meu para pagar minha dívida? Entende? Então, a gente precisa começar a questionar essas coisas. Será mesmo que o banco pode fazer isso? Tá certo? Porque o banco não é o todo-poderoso, não, gente. Nós temos direitos, entenda isso. Mesmo você estando endividada, mesmo que a sua dívida seja alta, mesmo que a sua dívida tenha um bom tempo, você tem direitos.